O povo brasileiro costuma nominar de aves de mau agouro aquelas aves que prenunciam uma catástrofe, que prenunciam uma tragédia. E aqui nessas tribunas, tanto na Câmara quanto no Senado, nós temos observado o cantar, o chorar, o lamentar dessas aves de mau agouro em relação ao novo presidente, em relação ao novo governo, em relação ao governo que ainda nem começou, naquela máxima de que quanto pior, melhor, de que se o futuro presidente não for bem, se o futuro presidente não cumprir aquilo que se comprometeu com a população brasileira, eles vão tirar os dividendos político-eleitorais. Pouco importa se passaram vários anos, 14 anos no poder, pouco importa se elegeram junto com uma verdadeira quadrilha que saqueou Petrobras, que saqueou fundos de pensão, que quebrou o Brasil, que fez relações escusas com vários países que tinham líderes com afinidade política e ideológica com os governos do PT. Pouco importa se muitos dos que aqui estão e que hoje lamentam e que hoje tentam trazer ou pregar um quadro de caos para o próximo governo, em muitas situações se elegeram com recursos escusos, com recursos desviados da Petrobras, dos fundos de pensão, do BNDES e de várias outras empresas que faziam parte desse pool da corrupção capitaneado pelo ex-presidente Lula, que hoje se encontra cumprindo pena por corrupção. E eu quero pedir mais uma vez, bom senso, responsabilidade. O que está em jogo é o nosso país. O que está em jogo é o futuro do Brasil. Não a vantagem desse ou daquele partido, desse ou daquele grupo político. O que está em jogo é o futuro do nosso país. Acho que tem parlamentar que pensa que o povo é bobo. Tem parlamentar que não sabe que quem fez oposição e faz oposição ao governo Temer, com o seu recrudescimento através do governo Bolsonaro, é o Partido dos Trabalhadores nesta casa. Até porque, se Temer era vice de Dilma, a política que Temer defende quando assumiu a presidência através de um golpe, portanto, os parlamentares que vêm aqui têm as mãos sujas, porque o PT não votou para que o golpe fosse impetrado contra o povo brasileiro, rasgando-se 54 milhões de votos quando se tirou ilegalmente Dilma Rousseff. E temem com Vescote, com Jair Bolsonaro, esse presidente que é um monumento ao caráter tosco, porque o Brasil nunca teve um presidente tão tosco que não sabe o que fazer com a nação, que não tem comando e, portanto, vai ter um governo cheio de antagonismos e de grupos e de brigas internas. E ali tem um superministro que ganhou o superministério, ministro que não entende nada de política de segurança, mas que ganha um superministério, e é um superministério como prêmio por ter sido o principal cabo eleitoral de Jair Bolsonaro. Um governo que se constrói na lógica misógina, LGBTfóbica, racista. Há um presidente eleito através da fraude, da mentira, eleito através da construção paga, da compra, porque Sérgio Moro foi comprado como cabo eleitoral deste governo, comprado e que foi dado a ele em troca dos seus serviços prestados a uma lógica não republicana e não democrática, a uma parcialidade da justiça, um superministério. Que todos vivam como seres humanos. Vocês acham que pode hierarquizar os seres humanos, que podem desrespeitar mais de 2 milhões de educadores da educação básica neste país, que podem tratá-los como se fossem inimigos, que podem calá-los e que podem impedir que nós tenhamos uma escola que troque saberes e que construam cidadãos e cidadãs. Por isso, me perdoe, PSDB não tem moral para falar contra a corrupção. Não tem moral. PSDB não tem moral
para falar contra o governo Temer, porque foi a alma do governo Temer, porque apoiou o governo Temer e porque tem sido aquele que dá sustentação a todas as políticas nefastas deste governo, que serão reproduzidas e recrudescidas no governo Bolsonaro, com a nossa resistência. Senhor presidente, eu retorno aqui e em cima das lágrimas, das lamúrias, daqueles que perderam a eleição, mas não desceram do palanque, daqueles que começam a fazer o balanço de um governo que ainda nem começou, daqueles que falam do que o futuro presidente fala e esquecem do que a ex-presidente Dilma falou inúmeras asneiras, estocar vento, que atrás de cada cachorro havia uma criança, e outras tantas barbaridades que a ex-presidente falou, que o ex-presidente Lula falou. Diante disso tudo, o que o atual presidente fala é muito pouco. O fato é que o futuro presidente do país nunca se envolveu em corrupção. Ao contrário daqueles que vêm a essa tribuna chorar, se lamuriar. Senhor presidente, eu proponho aqui um exercício. E o fiz. Algum tempo atrás eu estava ali, na bancada do PSDB, acompanhando os discursos de colegas do PT e de partidos aliados ao PT. E fiz a proposta de se fazer uma pesquisa no Google com o nome do parlamentar e a palavra corrupção ao lado. E a surpresa que tive foi uma verdadeira capivara. Esse é o termo usado na linguagem policial para descrever aquelas pessoas que têm uma vida pregressa extensa, uma vida pregressa recheada de fatos ilícitos. O fato, senhor presidente, é que você tem que descer do palanque. A hora de somar, a hora de ajudar a reconstruir o Brasil que eles destruíram. É hora de ajudar a tirar o Brasil da letargia, do desemprego, do desalento que o PT, ao longo dos seus desgovernos, colocou. Não dá para tentar confundir as coisas. Não dá para tentar imputar ao PSDB a responsabilidade que é única e exclusiva do PT. Ou não foi o PT que escolheu o presidente Temer como seu vice? Ou não foi o PT que se aliou a todos os partidos, né, que hoje critica? Ou não foi? Ou não é o PT que, segundo o Ministério Público Federal, se envolveu e liderou uma verdadeira quadrilha montada dentro do Serviço Público Federal para saquear esse nosso país? Não dá, senhor presidente, para tentar confundir as coisas e apagar o passado. O PT é, sim, o responsável pelos mais de 13 milhões de desempregados que nós temos. Não dá para esquecer o calote eleitoral aplicado pela ex-presidente Dilma. Esse, sim, calote eleitoral, quando disse, na campanha, que não iria aumentar a energia elétrica, que não iria aumentar o preço dos combustíveis, e logo depois da eleição, computados os votos, a ex-presidente anuncia reajuste dos combustíveis, anuncia reajuste da tarifa de energia elétrica. Não dá para tentar imputar ao juiz Sérgio Moro como se ele soubesse, como se ele pudesse prever o resultado das eleições e tentar criar uma fantasia de um conluio, uma fantasia de uma armação para condenar aquele que foi condenado por corrupção. E digo isso com muita tranquilidade, e quero dizer isso para os colegas do PT. Quem fez a denúncia contra o ex-presidente Lula, do triplex e do sítio de Atibaia, fui eu. E atesto aqui a enorme quantidade de provas que foram acostadas nessa denúncia. A enorme quantidade de provas que serviram de substância para a investigação e depois para a condenação do ex-presidente Lula. Não dá para o PT tentar fechar uma porta e esquecer o passado. Não dá. A história da corrupção no Brasil, ela está intimamente ligada ao Partido dos Trabalhadores, que se assenhorou do país como se fosse dele. E hoje eu vejo aqui muitos parlamentares do PT e dos seus aliados, do PCdoB e de outros aliados, que tentam aqui reclamar do enxugamento da máquina. Ora, quem mais inchou a máquina pública nesse país foi o Brasil, foi o PT, apadrinhando, aparelhando, dando emprego
para os seus aliados em troca de votos, em troca de apoio político. Foi assim no Petrolão, foi assim no Mensalão, foi assim nas negociatas que envolveram enormes cifras de recursos e que bancaram a campanha de muitos dos que aqui vêm chorar, de muitas dessas aves de mau agouro que vêm aqui fazer um balanço final de um governo que ainda nem começou. Faça autocrítica, avalie os governos Dilma, avalie o governo Lula e veja onde foi que nasceu o grande esquema criminoso que surrupiou bilhões desse nosso país e que levou para a cadeia muitos, a grande maioria do Partido dos Trabalhadores. Então, senhor presidente, eu quero aqui finalizar dizendo mais uma vez, respeite o resultado das eleições, respeite o eleitor brasileiro, é hora de descer do palanque, é hora de parar com as lamúrias e é hora de somar para tirar o Brasil do buraco que o PT enfiou. Obrigado.